Muito boa tarde, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Vamos hoje para Provérbios capítulo 18 e vamos lá refletir sobre alguns versículos desse capítulo muito importante também, que oferece orientações valiosas que continuam sendo profundas e relevantes para os nossos dias de hoje. A gente vai começar falando sobre o poder das palavras. Já mencionamos aqui outros dias, em outros capítulos e versos que mencionavam sobre isso, e o capítulo 18 não é diferente. Vem trazendo vários versículos que a gente consegue perceber aqui que Salomão vem colocando a importância de cuidar com as palavras. Verso 4, 6, 7, 8, o verso 13 também, o verso 20 e o 21 vem falando sobre isso. E o 21 eu quero ler junto com vocês. Provérbios capítulo 18, o verso 21 nos diz que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então o versículo está nos lembrando que as palavras têm um poder, e elas podem tanto edificar como destruir. Pode ser morte ou vida, podem curar ou ferir. Em um tempo em que a comunicação ela é instantânea nos nossos dias e muitas vezes impulsiva, o Provérbios desse verso aqui está nos convidando a refletir, pensar, meditar, raciocinar antes de falar. Falar com sabedoria é um sinal de maturidade espiritual da nossa parte e também de uma maturidade emocional. Hoje a gente abre o celular, YouTube, a rede social, um jornal, vai ligar uma TV e tem sempre alguém falando, comunicando algo, né? Mas a gente não tem parado para analisar aquilo que está sendo comunicado, não tem conseguido meditar naquilo que está sendo comunicado através dos veículos de comunicação. E a gente acaba replicando aquilo ali e repassando, e a gente esquece que através das nossas palavras a gente tem o poder da morte e a vida através das nossas palavras. Podemos declarar morte, decretar morte em algumas situações, até na nossa vida mesmo, mas podemos parar e pensar em declarar vida, dependendo da situação que estamos passando no momento, dependendo da situação que tem se levantado na nossa vida, dependendo da situação que tem surgido, a situação que tem surgido na sua vida. E a gente tem o poder da palavra também para declarar sobre aquilo, graças ao nome de Jesus. O Espírito aqui do Senhor, ele está nos chamando a um tempo em que Deus está peneirando as palavras, e é que necessário também nós venha peneirar as nossas palavras, onde aquilo que falamos está sendo pesado na balança de Deus. Em dias de confusão, de muito barulho e divisão, o Senhor está levantando uma geração que fala com precisão, com graça e verdade. E o capítulo aqui é um espelho, mas também é um alerta espiritual para nós. As palavras estão moldando os nossos destinos, tanto o nosso pessoal, profissional, espiritual, o que for, mas também como os daqueles que estão nos ouvindo. Que palavras estamos proferindo? Que palavras estão saindo da nossa boca? Profundo, né? E agora a gente vai para o verso 13, onde vai mostrar ali a importância da prudência e do discernimento nesse sentido. O verso 13 diz: responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Mais uma vez o versículo está nos ensinando sobre a importância de ouvir com atenção antes de emitir opiniões ou até julgamentos. Muitas vezes a gente quer falar mais do que ouvir, a gente já sai atropelando na resposta. Mas o verdadeiro sábio é aquele que primeiro compreende, escuta e depois se pronuncia.
Há um juízo vindo sobre palavras impensadas. Há um juízo vindo sobre julgamentos apressados, principalmente entre várias lideranças espirituais, pois o julgamento começa no altar. Deus está ajustando a balança da justiça e expondo aqueles que falam sem discernimento. O tempo exige ouvidos mais sensíveis do que bocas apressadas. O isolamento e o egoísmo é uma outra preocupação que a gente vê aqui nesse Provérbios. O verso 1 fala: busca o seu próprio desejo aquele que se separa. Ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria, porque a sabedoria não está no isolamento, mas na comunidade, na família de Deus. O versículo nos alerta sobre o perigo do isolamento voluntário. Embora haja alguns momentos em que o recolhimento é necessário na nossa vida, isolar-se como hábito pode nos afastar de conselhos sábios, da convivência saudável e até mesmo do próprio propósito de Deus para as nossas vidas, porque Ele não nos criou para viver sozinhos, o que envolve um relacionamento e comunidade. Ele nos criou para vivermos a igreja, a comunidade de Deus, debaixo do reino de Deus. O reino de Deus não vai ser só uma pessoa, vai ser uma nação, vai ser povos, línguas. Muitos estão se afastando de alianças, da comunhão e da sabedoria coletiva por causa de feridas não tratadas. Mas o Senhor está expondo os que se isolam não por consagração, porque isolar-se para se consagrar ao Senhor não tem problema nenhum. Mas aqueles que se isolam por autossuficiência, mascarado de santidade, Deus está expondo. E Deus vai pesar o julgamento, porque a pessoa que faz isso procura o seu próprio desejo, e ela está indo contra a sabedoria de Deus. Há um chamado ao arrependimento para voltar à casa de comunhão. Hoje é o momento para isso, pois é no corpo, é na igreja, na comunidade que a revelação se completa. É lá que encontramos a sabedoria. É lá que nós, junto com o corpo, vemos a sabedoria agindo, operando. Vemos a sabedoria prática daquilo que estamos buscando. Aleluia. E o valor da amizade, o capítulo 18 vai terminar dizendo assim no verso 24: o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais achegado do que um irmão. O versículo fecha esse capítulo com uma bela mensagem. E não é a quantidade de amigos que importa, ele está falando aqui, isso é muito bom, mas a qualidade dessas amizades. Um verdadeiro amigo é alguém que permanece ao nosso lado em tempos difíceis, oferecendo o verdadeiro apoio. O capítulo de ontem e os outros capítulos mencionaram algo assim também, de dar valor a essas amizades que nos momentos difíceis também estão com nós. E ele pode até ser mais presente, esse amigo, do que a própria família muitas vezes, em certos momentos. Deus está rompendo alianças que são superficiais nas nossas vidas e gerando alianças com conexões que não vêm pela carne, mas sim pelo Espírito, que também buscam essa sabedoria eterna, que buscam a presença do Senhor, que buscam o caminho que é Cristo, que buscam as bênçãos espirituais do Espírito Santo. Pessoas que caminharão juntas num propósito, intercessores que se levantarão ao lado de líderes cansados, de pessoas cansadas, de irmãos cansados na caminhada, amigos espirituais que serão um escudo uns para os outros nos dias da batalha. Aleluia. Esse provérbio então nos encoraja a sermos sábios com as nossas palavras, humildes para ouvir, conscientes do valor dos relacionamentos e vigilantes contra o egoísmo, o egocentrismo. É um convite diário à sabedoria, a comunhão e a responsabilidade no modo como vivemos e como nos comunicamos e o que falamos e declaramos. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe e te guarde. Forte abraço, ótimo domingo.